Candidato, falando de Zona Franca, o nosso modelo vem sendo ameaçado pelo governo federal por diversos decretos que reduziram o IPI de produtos que são produzidos aqui no Polo Industrial de Manaus. Se eleito senador, o senhor vai ajudar a manter esse modelo ou pretende expandir outros modelos também? Bom, a tarefa de um senador do Amazonas na República envolve necessariamente um compromisso com o nosso polo industrial, que ainda se denomina de Zona Franca. Nós precisamos lutar para manter os incentivos fiscais que promovem a atração desses investimentos aqui. Mas nós não podemos ficar só nisso. Nós temos que buscar sermos agentes ativos para atrair novos investimentos. Um senador não pode se contentar apenas em fazer discurso, em apresentar emendas parlamentares. Ele tem que trabalhar fora do espaço do Senado. Ele tem que ter um relacionamento com as embaixadas dos outros países, ele tem que se relacionar com os técnicos e gestores dos fundos internacionais, como o Fundo Amazônia. Ele tem que ser capaz de debater com os ministérios, e não apenas em audiências protocolares com o ministro, mas com os secretários executivos dos ministérios, qualquer tema, e eu estou preparado para ser senador em relação ao papel de atrativo de investimentos para gerar emprego e renda no nosso Estado. Claro que um senador não é um governador, o senador não é um presidente, mas ele pode ser muito útil e esse é o meu papel. Eu estou dizendo para você que me ouve, que vocês podem eleger um senador honesto, mas também que com muita vontade de trabalhar, um senador que se preparou ao longo dos anos, que está portanto, habilitado a defender os interesses do Amazonas no Estado da República. E um dos mais importantes papéis de um senador é atrair programas de investimento de emprego e renda. Eu vou citar um exemplo. Os nossos senadores não vão dialogar com os empresários. Eu vou dialogar com os empresários. Eu vou dialogar com altivez, porque os empresários vão saber que está ali um político que não pede propina, que não pede dinheiro para si próprio nem para sua família, mas que vai defender os interesses do Estado. Nós não temos uma indústria no Amazonas, só como exemplo, de cosméticos. Nós não temos ainda uma grande estrutura de refino de óleos de Andiroba, de Copaíba, de Murumuru. São Paulo hoje exporta mais óleo refinado de Copaíba do que o Amazonas, que produz muito e São Paulo não produz nada. Nós temos a indústria de pescado pronta para ser desenvolvida no nosso estado e um senador tem que buscar atrair investimentos. Eu estive em Carauari recentemente e lá em Carauari eu vi o frigorífico da Asproc, uma associação de comunitários ribeirinhos, agricultores ribeirinhos, com um frigorífico de 4 milhões de reais. E eles conseguiram acessar fundos internacionais e nacionais e mostram que o Amazonas pode industrializar o seu pescado, deve industrializar o seu pescado e evitar, inclusive, o contrabando que está associado lá no Alto Solimões com a morte do Dom Philips e do Bruno, que foi aquela morte trágica e absurda, por pescadores que contrabandeiam o peixe, e esse peixe deveria e poderia ficar aqui no nosso estado, gerando emprego e renda para cá. Eu vou lutar muito por isso. Eu vou ser permanentemente um batalhador nessa direção. Candidato, na região sul do nosso estado, a gente percebe um avanço do agronegócio e, com isso, os números de desmatamento e também de queimadas vêm aumentando gradativamente aqui no nosso estado. Se eleito senador, o senhor vai colocar o seu mandato em função da preservação da Amazônia ou vai dar mais um apoio para a bancada do agronegócio? Aí é que está. O Luiz Castro nunca foi um senador apenas de oposição. Eu fui um deputado apenas de oposição. Eu fui um parlamentar de posição. E o meu posicionamento é que nós temos que trabalhar para que o agronegócio se torne sustentável. Eu não vou ser inimigo da produção rural. Eu fui produtor rural, fui pequeno produtor agricultor, mas vou ser aliado da preservação ambiental. E o que é que significa? Que nós temos que ter uma mudança radical, estruturante das políticas de desenvolvimento do nosso setor primário. Não adianta você condenar um pecuarista porque ele está praticando uma pecuária atrasada, que destrói o ambiente. Você tem que promover um programa de educação, de transferência tecnológica, de reorganização e de crédito para que esse pecuarista não precise mais utilizar os instrumentos de desmatamento e aproveite as áreas que já estão desmatadas. Que ele tenha um pacote tecnológico com pastejo rotacionado, com melhoria genética, melhoria da gestão da propriedade, recuperação e preservação das nascentes e melhoria das pastagens, que ele não vai mais precisar desmatar. E muitos pecuaristas já estão fazendo isso na Amazônia e estão obtendo bons resultados. Incentivar a pecuária leiteira, não esquecer do pequeno agricultor. A Apuí, por exemplo, tem o café agroecológico, que é um café sombreado, que, portanto, não destrói o ambiente. Nós temos que partir para essas soluções e combater aquilo que é o mais terrível mal da nossa Amazônia em relação ao ambiente, que é
a especulação, a grilagem de terras. Isso é muito ruim. Por outro lado, nós temos que olhar que os órgãos ambientais, eles precisam necessariamente ser mais ágeis, porque um madeireiro, uma empresa madeireira no Amazonas não consegue a regularização ambiental pela lentidão do processo nos órgãos ambientais. Aí vem um ilegal do Mato Grosso, um madeireiro ilegal, extrai a madeira nas barbas das autoridades e leva para outros estados e daqui só fica a pobreza. Então, é preciso que a área ambiental seja mais ágil. Eu cito como exemplo o IPAAM. O IPAAM tem que ganhar muita agilidade, o IBAMA também. E mostrar com clareza que é possível ser rigoroso, mas ser eficiente. Demora, morosidade no licenciamento de um empreendimento econômico não representa eficiência. Por que o nosso polo industrial é tão rapidamente licenciado, as nossas indústrias, e demora tanto a licenciar um projeto ambiental? Vou defender a preservação da Amazônia, mas vou defender também que os agricultores tenham acesso à mudança para modelos de desenvolvimento econômico sustentáveis na sua atividade de produção. Candidato, falando de política, hoje o candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, está em terceiro nas pesquisas, que são lideradas pelo ex-presidente Lula e pelo presidente Bolsonaro. Caso um desses dois seja eleito, o senhor pretende ser oposição ou situação? Como é que vai ser a sua atuação caso seja eleito senador da República? Exatamente, Matheus, como eu me comportei na Assembleia Legislativa. Eu vou ser um senador de posicionamento a favor dos interesses do Amazonas. Eu não vou ser subserviente e nem vou ser opositor permanente de tudo aquilo que for colocado. Todas as coisas, projetos, iniciativas positivas para o nosso Estado serão apoiadas por mim. E aquilo que prejudicar o nosso Estado e o nosso país, eu ficarei contra. É assim que eu agi, é assim que Jefferson Pérez agiu, é a minha consciência de cidadão, de ser humano, de cristão que vai prevalecer. É claro que, dependendo da posição do presidente, do seu governo, ser favorável ou desfavorável ao povo do Amazonas, eu vou me posicionar. Não vai ter oposição sistemática nem adesão sistemática. Eu fico triste quando alguém diz amém para qualquer coisa, mas também fico triste quando alguém fica contra tudo, mesmo as coisas que são importantes. Candidato, a gente tem um pouquinho mais de quase 3 minutos, ainda dá para fazer mais uma pergunta para o senhor. O senhor tem falado muito sobre forças de segurança. Chegando no Senado, o senhor vai apresentar alguma proposta de lei para que a gente possa valorizar essa categoria? Sim, eu pretendo apresentar um pacote de projetos de lei em benefício da segurança e daqueles que atuam na segurança. Primeiro, tornar obrigatório uma melhor formação para o policial, para o praça. Aqui no Amazonas, um praça se forma dando apenas 6 tiros. Outro, destinando recursos para a formação de uma verdadeira academia de polícia aqui no Amazonas. Nós não temos uma academia de polícia, é um absurdo. Outra coisa é trabalhar para evitar essa perseguição que há aos policiais, bons policiais, que quando o prefeito ou um outro político não gosta daquele policial, acha que ele pode votar contra ele, simplesmente manda ele para outro lugar. A política não pode se imiscuir na segurança pública. E vários outros projetos de valorização dos profissionais, inclusive de melhorar o atendimento de saúde para eles. Tudo isso para valorizar os bons profissionais, inclusive na saúde mental. Eu estou aqui com o símbolo do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, e nós sabemos que muitos bons policiais hoje sofrem problemas de saúde mental e precisam de um apoio maior para exercer suas atividades, para motivá-los a continuar praticando a segurança como verdadeiros heróis da sociedade. Candidato, a gente tem 1 minuto e 20, eu abro agora o espaço para o senhor fazer as suas considerações finais. Bom, se você está satisfeito com toda essa bandalheira, roubalheira, corrupção, violência, insegurança, desemprego e carestia, não vote no Luiz Castro. Vote naqueles que estão aí no poder há muito tempo. Se você quer, de fato, manifestar a sua vontade de cidadão, a sua indignação, a sua justa revolta contra tudo isso e desejar de verdade ter no Senado da República um senador que represente o povo do Amazonas e não esses grandes esquemas que dominam a nossa política há muitos anos, você vai votar no Luiz Castro. Você vai ver que é um homem que não enriqueceu na política, que não montou empresas para si nem para sua família, que se dedicou e se dedica à causa pública. E aqueles 581.500 votos que eu tive nas últimas eleições vão se multiplicar e vão se tornar na maior surpresa da história política do Amazonas. Nós vamos estar lá, com muita honra, com muita altivez, com muita vontade de trabalhar por você, trabalhar pelo desenvolvimento e pela justiça no nosso Estado. Agora é a nossa vez.
Luiz Castro, senador, 1, 2, 3. Conto com você. O senhor tem 10 segundos ainda, só contar. Só para dizer que eu acredito no povo do Amazonas, porque o povo do Amazonas merece um senador que represente de verdade a sua voz, a sua dura luta de vida e os seus sonhos. Obrigado, candidato. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui.